Boa noite, boa noite. Laurence, boa noite, Laurence, meu amigo, Sandra. Vamos entrando, pessoal, ambientando. Aí, pessoal, Marcelo, Magda, Renner. Pode esperar, Renner, sua hora vai chegar. Vou te chamar pra gente conversar ali no Instagram da Associação Médico Espírita de Uberlândia. Papo bom, Sandra. Enfim, muito obrigado aí a todos. Obrigado pelo convite ao pessoal do Centro Espírita Estrada de Luz, que faz um trabalho maravilhoso aqui em Uberlândia e toda a região, dando sequência aos trabalhos. É uma época boa essa, né? Porque a gente vê uma revolução digital. Só antes vou fazer alguns testes, isso é importante, né? Todo mundo me escuta bem. Pus um fonezinho aqui para concentrar melhor, para dar uma acenadinha aqui, faz um joia, todo mundo me escuta bem. Ótimo. Eu estou de fone aqui, apesar da não interação, porque a casa num confinamento com crianças, então elas fazem todas as suas atividades aqui em casa, então a gente tem que tentar manter uma sintonia boa. Voltando, agradeço a oportunidade, o convite para mais uma conversa digital. Voltando a mais uma resenha aqui dessas novas mudanças, do novo normal. Eu escuto agora, né, veio o novo coronavírus, então agora é tudo novo, né? Então tá causando uma modificação em todo o nosso sistema, em todas as nossas relações. Então vai estar caminhando para um novo normal. Por que o novo normal? Porque é tão bom, né? Porque muita gente fala logo ali, dezembro de 2019, já pararam para pensar? Dezembro de 2019, as festas de fim de ano, o Natal, depois as festas de fim de ano, depois todo mundo às vezes programou, fez uma viagem em janeiro. Em janeiro o negócio estava pegando fogo lá do outro lado na China e a gente viajando, às vezes em férias, nas praias, sem ter nenhum mínimo de noção. Isso é tão bom, né? A gente não tinha muita noção do que estava esperando para esse ano de 2020. E é tão bom porque já é um grande treinamento na prática da inconsistência das coisas. Porque a gente está viajando aqui, trabalhando o elemento material. Então, nossa vida é uma busca de um equilíbrio dentro da inconsistência. Então, isso já é uma parte de libertação de sofrimentos. E são filosofias mais orientais, mas é tão bom. Puxando para o nosso lado ocidental, quando Jesus vem e fala, acompanhe e tenta enxergar as caminhadas, acompanhe o fluxo do rio que caminha para o mar, vem comigo no caminho, na verdade, verdade, essa palavra está tão em moda agora, né? Porque todo mundo maquiando um pouco a sua verdade, mas está com dúvidas das verdades, quais verdades seguir? Siga o Cristo. Quando a gente, numa base cristã, não tem outro modelo. Se quiser apostar fichas em um modelo e um guia, Jesus Cristo. A gente gosta de apostar ficha em pessoas, isso é importante. A gente tem ainda uma questão atávica mesmo, lá de trás, de ir atrás de ídolos, de líderes. Nós somos seres gregários, formamos tribos, dominando todo o nosso ambiente, e para também organizar as tribos precisamos sempre de líderes. Então parece que a gente necessita de liderança e aposta a ficha nelas, tudo bem, mas não aposte todas as fichas nas lideranças humanas. Não aposte todas as fichas até em você mesmo, porque somos humanos em evolução, somos imperfeitos. Então, para não ter grandes decepções, quiser apostar fichas, aposte no mestre, no professor, no caminho, na verdade verdadeira, científica, filosófica e religiosa e espiritual, Jesus Cristo. Nessa parte ocidental, Deus entrando em todas as esferas e tentando mostrar o caminho de diálogo. É tanto importante a gente entender o diálogo, né? Mostrar o caminho do diálogo entre a ciência e a religião.
por que que a gente briga tanto, por que que cada um quer manter na sua tribo, no seu determinismo, no seu exclusivismo. A gente atrasou muito da nossa evolução por conta dessa briguinha, parecendo briga de criança lá do ginásio, né? Então vem grandes mestres, então apostando as fichas em Jesus para mostrar que chega em alguns momentos da humanidade que a gente tem que pegar e dar a mão um para o outro. Igual crianças mesmo no colégio. Para de brigar, olhem um para o outro. Vocês são irmãos em Cristo, são ideias, são forças, está aqui no Evangelho, são forças irmãs que se complementam, não são antagônicas. Deem as mãos, façam as pazes, porque isso vai ocasionar uma grande evolução para a nova caminhada do planeta. Estou meio atravessado, meu nome é Rodolfo Gadia, eu sou médico oncologista aqui em Uberlândia. Hoje eu estou, porque tudo é um processo, tudo é uma caminhada. Então hoje eu estou, Rodolfo Gadia, nesse corpo, trabalhando nessa profissão e trabalhando na frente nessa parte, nesses anos, da Associação Médico Espírita de Uberlândia. O primeiro que iniciou foi o Lawrence, o nosso amigo que está aqui, né? Depois ele foi e passou um desafio, parte das nossas missões espirituais, né? Pega esse desafio e tenta trabalhar dentro do aspecto científico, acalmar os ânimos científicos e religiosos. E o tema dessa noite, da nossa conversa, bem fraterno, um bate-papo aqui, é tão legal essa questão da revolução digital que eu estava falando, porque hoje a gente tem consumos de conteúdo, hoje a gente consome muito conteúdo. A gente está entendendo que a gente precisa consumir o básico, redesenhando, ressignificando métodos de consumo, a nossa relação de consumo com o próprio planeta. Então a gente consegue enxergar que a gente consegue viver com o mais essencial, não precisa dessa loucura toda, correr atrás no excesso desse consumismo desenfreado dos elementos materiais. Então a gente consome hoje alimentos, roupas, a internet está aí aberta para isso, né? Algumas outras, está certo que o relaxamento está acontecendo, a gente vai voltar correndo para voltar a consumir. Mas a gente consome alimentos, roupas, remédios numa fase de mais fechamento, né, de mais isolamento social. E uma outra grande coisa que a gente estava consumindo o quê? Conteúdo e conhecimento. Estamos numa era do excesso do conhecimento. Excesso. Porque caminhamos numa fase em que o conhecimento, os ocultos, todo mundo, quem achou que detinha o conhecimento, pegava ele, punha debaixo do braço com um dia, achando que conhecer era ter poder, em alguns momentos foi, porque dominava outras consciências. Então era muito difícil ter acesso ao conhecimento. Hoje é muito fácil, são portais abertos por ondas eletromagnéticas da internet, em que a gente fala aqui e essa mensagem, muita gente falando, isso é tão bom. Essas mensagens estão rodando o mundo. Então hoje estamos num novo desafio, no excesso de conhecimento, facilidades de conhecimento e saber filtrar e garimpar realmente através de boas frequências o que é importante, verdadeiro dentro né, esse excesso de conhecimentos. Balizas para a gente manter bem, manter a busca de conhecimentos científicos, técnicos e baseados nos aspectos morais. Dentro da doutrina espírita, somos espíritas, um balizador muito importante dentro da codificação, o terceiro livro da codificação, em que, contando até um pouquinho o bastidor, né? Isso é tão legal. Tem várias palestras que falam, o Haroldo Dutra Dias. Vai lá, gente, vai lá no Google, dá um Google lá, o novo portal, o Oráculo do Terceiro Milênio, né? Pergunte para o Google. O Google sabe tudo hoje de todo mundo. De repente o Google sabe mais do que você mesmo sabe de você mesmo. Ele rastreia as suas caminhadas. Então tudo que você quiser saber, pergunte ao grande sábio hoje tecnológico, né? Uma ferramenta de busca, brincadeira à parte, é o Google. Cruza lá uma palestra, parte de uma palestra do Haroldo, comentando os bastidores da codificação. Isso é muito legal. E o que eu lembro dele comentando, e a gente também vai atrás de outras fontes, é interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo, o braço moral da codificação, porque isso a gente estava conversando ontem com o pessoal do Centro Espírita Euridice Barçanufo, um beijo para vocês, uma família aí que a gente se reencontrou aqui.
Sai o livro dos espíritos, a característica moral, filosófica, né? Mais filosófica, científica, mas tem a segunda parte das leis naturais, as leis morais, a lei de Deus, aquilo também é uma essência. Quando saiu isso como um método de observação, vocês já pararam para pensar que o Espiritismo ele nasce de uma metodologia científica um pouco às avessas? Porque muitos cientistas eles geram uma hipótese, apesar de que da coisa que já está construída, tipo uma linhagem de um pensamento científico, ele cria uma hipótese, gera uma pergunta e vai fazer metodologia científica para saber se aquela hipótese dele tem razão, com um método que tem que ser reproduzido em outras áreas. A ciência se faz assim. Você gera um método, tem que ser reproduzido para responder o seu questionamento levantado de uma hipótese. Kardec ele não gerou um método de uma hipótese, ele foi atrás de um fato. Ele olhou um fato acontecendo, mesas que rodam, pulam, conversam. Então tinha um fato acontecendo e ele lançou o olhar racional, metodológico e científico de uma mesa que pulava, brincava em salões das sociedades parisienses e que ele olhou e falou, mas é mesa, gente, mesa não tem cérebro. Como assim? Mesa não responde, mesa não escreve, mesa é mesa. O que está por detrás? O que está por detrás desse fenômeno? Pronto, aí já abriu um grande portal. Atrás desse fenômeno ele foi investigando e aí foi filtrando atrás de pessoas mais sérias, observou o fenômeno e dali olhou e falou assim, então para ter uma mesa inteligente tem que ter um efeito inteligente por detrás dessa comunicação. Esse efeito inteligente são inteligências do outro lado das dimensões, no espaço-tempo negativo, aí entra em físicas da relação do espaço-tempo. É uma velocidade de vibração das moléculas acima da velocidade da luz e que está numa outra dimensão, a dimensão espiritual. São os espíritos que pensam igual a gente, são muito parecidos com a gente. A minha diferença hoje de um espírito é o corpo físico. Estou numa velocidade de vibração menor do que as minhas partículas vibram, muito mais densa, numa velocidade mais lenta, pesada, em conexão com esse planeta, é inferior à velocidade de vibração da luz, da velocidade da luz. E a minha diferença é que eu estou encarnado e ele desencarnado. Começou a conversar e o Kardec, de maneira inteligente, brilhante e com a ajuda, né, dos médios, adolescentes, no primeiro momento. Dica boa, pessoal. Vai lá na base do início do Espiritismo e pega lá, tá na Netflix, olha só, tá na Netflix, digita lá, dá uma pesquisa, vê o filme Kardec, muito legal. Por quê? Porque ele começa a perguntar, e aí ele faz perguntas não de qual é o número da Mega Sena da virada, qual é a cor da parede que eu devo pintar na minha casa, a minha mulher gosta de mim. Interessante que a gente tem, dependendo do nosso nível de vibração, a gente pode fazer vários tipos de perguntas às inteligências de outras dimensões. É por isso que em muitos momentos foi proibido a conversa com as outras inteligências em outras esferas. Foi proibido dentro de todas as escrituras sagradas, dentro do texto bíblico, lá atrás em Moisés, em Deuteronômio, que era um Deus que tinha que vigiar, porque a gente não tinha moral suficiente para conversar com espíritos. Então a gente evocava, conjurava espíritos para fazer mal para os outros. Feitiçarias, maldades, macumbarias, desculpa o termo mais coloquial, né? E eu não faço isso para agredir nenhuma religião, é só uma análise de um contexto histórico. O pessoal evocava espírito para conseguir o boi, a ovelha, o asno, a terra alheia, para conseguir a cobiça da mulher alheia, para às vezes matar, roubar. Olha o Código Penal inicial, um dos primeiros códigos penais morais que saíram dos 10 mandamentos. É tão interessante isso, né? Então, e parece que a gente vem ao longo de várias reencarnações e parece que a gente não aprendeu muito bem como a gente pode fazer uma comunicação com espíritos de maneira mais inteligente, mais moralizada e superior. E o Kardec olhou e falou, então eu estou com essa ferramenta,
para conversar com espíritos, para que eu vou ficar brincando de ABC e o nome do fulano, de adivinhações, se eu posso entrar em perguntas em que, desde que o homem é homem, lá na sua evolução e de um pensamento fragmentado, de repente, plim, parece mágica, né? Revolução cognitiva, pensamento contínuo, e a gente começou a questionar, peraí, quem sou eu? O que eu sou primeiro? Quem sou eu? Da onde que eu vim? O que me cerca? A natureza, a gente observava os elementos naturais. Primeiro é a natureza, e a natureza era Deus, era o que a gente tinha, e foi os primórdios da ciência. A ciência está intrinsecamente emaranhada no processo religioso. Quando eu falo do religioso, não de conjunto de regras e dogmas para dominar os outros. Isso é do ser humano, briga de poder. Eu falo num estrito de um sagrado, de religação, religação ao divino, a Deus, a espiritualizar, a necessidade que a gente tem de transcender. Tanto é que a gente, na ciência em laboratórios, a gente descobre moléculas, medicações, extrai extratos que estão na natureza do elemento vegetal, extratos minerais e animais, trabalham essas moléculas para estimular receptores cerebrais para ter experiências transcendentais. A gente utiliza o que a gente conhece da ciência para transcender e conectar com o divino e conversar com o divino. Você percebeu que um sempre foi muito conectado ao outro, um sempre nasceu para sermos amiguinhos um dos outros. Então Kardec, ele observa e fala, vou fazer esses tipos de perguntas filosóficas. Então a primeira pergunta começa, o que é Deus? E por aí vai, né? O do infinito, para onde que eu vou? O universo. E aí muito dos espíritos inteligentes olhou e falou assim, professor, você tem uma intuição muito afinada, depurada, mas em alguns momentos a gente vai chegar só até aqui porque nem nós, desse lado de lá daqui, nem vocês temos condições cerebrais, neurológicas, vamos dizer assim, de neurotransmissores, né? Entre as sinapses neurológicas, a gente não consegue acessar todo o conhecimento. Que bom que é assim, porque aí há um limite do conhecimento científico, há o limite da ciência. E o limite da ciência ele é diretamente proporcional ao limite do nosso desenvolvimento moral. Porque se a gente evoluir e entra na ciência e quer evoluir muito no aspecto científico e olha para a moral e fala, depois eu vou me exercitar e vou me dedicar aos desapegos, aos autoconhecimentos, à moralidade, o pássaro alado, ou o anjo, do jeito que vocês quiserem dizer, vai começar a bater uma asa só do intelecto e deixa a moral para trás. A gente vai trabalhar em espiral e cair. Não tem como alçar voos mais altos sem o equilíbrio das duas esferas, moral como religião, ciência como aspecto tecnológico e científico. Porque se eu evoluo muito na tecnologia, eu adentro em forças que a gente fica apaixonado, hipnotizado por elas, forças tipo forças das forças físicas, que deve ter muito mais, mas das que a ciência, né, conhece hoje. Uma delas, a força nuclear forte, que pode tirar muita energia dali, só que ao mesmo tempo, se eu utilizo dessa força nuclear forte como elemento de poder e destruição, é como pôr uma granada na mão de uma criança. Essa criança vai olhar e em algum momento ou outro, sem saber direito mexer com ela, vai tirar o pino. E aí é muita destruição, muita dor, muito atraso no processo evolutivo. Terminando a historinha, essa historinha é legal, né? Apesar que aí a gente vai, o elemento tempo, né? Que é sempre o agente transformador de todas as coisas, né? E aqui a gente tem que trabalhar também nesse elemento tempo aqui no Instagram, que ele determina o nosso tempo, então vamos agilizar nessa historinha legal. Ele participa do momento filosófico e trabalha na estrutura do Livro dos Espíritos. Depois todo mundo olhou e falou assim, que beleza, então eu posso perguntar o que eu quiser para os espíritos, eles podem responder. E aí de repente vem
novidades, informações ao Kardec, fala, Kardec, junta aí a turma e tenta moralizar e pôr um código de conduta. Olha só, da ciência que todo mundo querendo correr atrás para conversar com espíritos e começou a fazer bagunça lá de trás da nossa época tribal para começar a querer conversar com espíritos e ainda perguntar sobre só nossos aspectos. Ninguém estava perguntando do aspecto de evolução de uma maneira maior. A gente estava perguntando, conversando, indo atrás de espíritos para o nosso bem-estar. Conversar com espíritos para o nosso egoísmo. Ai, Maria. Aí Kardec teve que, eu acho que foi uma mudança de plano, não sei. Acho que está tudo bem programado, né? Livro dos Médiuns. Leiam, pessoal, por favor. Isso é daquela época, mas é para hoje também. Queremos aventurar de brincar, entre aspas, né? De conversar com espíritos, trabalhando dentro dos centros espíritas. Então, o primeiro movimento é ser médium de você mesmo. Intermedie, faça esse conhecimento de você, até onde você quer chegar, até onde você trabalha as suas deficiências, seus sentimentos, prazeres, onde você quer, seja verdadeiro com você mesmo, até dentro do movimento do estudo dentro da doutrina espírita. Por quê? Porque os espíritos estão aí conversando com a gente há muito, muito tempo. O espiritismo vem só como uma ferramenta mais elegante, organizada, sistematizada, codificada, para a gente não errar mais uma vez a caminhada. Então, trabalhe a verdade de você mesmo com a sua relação com os espíritos. Depois, trabalhe a sua disciplina e vá conhecer, vá trabalhar na moral, vá conhecer o aspecto doutrinário e vá trabalhar dentro de um código de ética espiritual. O código de ética de entendimento das relações com o nosso mundo e o mundo espiritual está lá no livro dos Médiuns. Aí, eu estou falando isso tudo só para chegar no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec já ficou famoso, começou a vir cartas aí, entra a parte lá do Haroldo que é muito legal, não deixa de ir lá e ver não. Ele já estava cansado. Imagina ele recebendo cartas da Europa inteira, de vários países da Europa, algumas vinham da América do Norte também. E aí aqui da parte do filme é muito legal, entra a parte da esposa do Kardec. Essa esposa foi muito forte, deu muita força para ele, não deixou ele temer, ele ficou com muito medo, ele tinha um receio de não conseguir da missão, ele já não estava mais empregado, não conseguia dar mais aula particular, então ele não conseguia mais sustentar a casa material. E ele estava recebendo cartas e ele precisava filtrar isso para não deixar passar nada batido. Olha a responsabilidade, ele já sentia o processo dele de uma nova codificação, uma nova tentativa da terceira revelação, uma nova tentativa dos espíritos comunicar com a gente, porque lá atrás escreve o livro dos Espíritos. O livro não é dos espíritas, é uma conversa dos espíritos, isso é para o mundo. Mas enfim, cansado, já tinha um problema respiratório, parece que ele tinha um cálculo renal também, onde que eu fui, e às vezes ele tinha hematura, e às vezes urinava sangue, ele tinha medo, imagina, não tinha muito acesso médico, ele falou, será que eu estou com uma doença mais grave? E às vezes ele ficava cansado, porque era muita energia, e olha só, tanta pressão em cima dele, ele falou, não vou dar conta. Aí, em uma dessas mensagens, das cartas que escrevia para a Revista Espírita, né, Espírito São Luís, ele fala, Kardec, amigo Kardec, estou fazendo parte aí da Pleiade, do grupo bom de espíritos chamado o Grupo da Verdade. Olha a verdade aí de novo, né? Conheça a verdade profunda, a verdade moral do Cristo, essa sim vai te libertar. Então vem vários espíritos num conjunto em nome dos espíritos da verdade. E acalme o espírito, Kardec. Tire férias. Falou, como assim? Tire férias. Saia dessa coisa doida aqui, região central, aqui da França, Paris. Positivismo pegando firme, porque a ciência agora entrando, está todo mundo muito cansado dessa coisa de religião, porque a religião dominou muito. Muito briga de egos, cientistas filosofando e brigando entre si. Vá para o sul da França, respirar ares naturais, ver o mar Mediterrâneo. Eu acredito que ele, naquela época, será que tinha um Airbnb? De repente ele entrou na internet dele lá, alugou uma casinha, um Airbnb, uma casinha, disse que era bonita, bem aconchegante no sul da França, e lá ele meditou. Começou a meditar,
olhava o pôr do sol, o nascer do sol, da brisa do mar. Ele se limpou de todo o peso, acalmou, até a respiração dele melhorou, a ansiedade melhorou, e aí começou a chegar uma equipe de espíritos e falou assim, tá vendo? Precisamos acalmar o espírito. E nessa fase, Kardec, é a fase do alicerce moral, é a parte de luz, a nata da nata do alicerce moral, que esse não vai precisar de atualizações. A ciência necessita de atualizações. Os nossos celulares precisam de atualizar o sistema operacional. A gente precisa atualizar os nossos downloads de sentimentos, emoções, experiências e conhecimentos através das reencarnações. Mas a moral do Cristo dentro dessa parte do Evangelho, e a parte do Evangelho, da parte da doutrina espírita, essa em muitos aspectos não vai precisar de atualização até a gente vencer o grande provão. O Enem do planeta Terra é o Evangelho. Dentre os espíritos do Evangelho, segundo o Espiritismo, tente trabalhá-lo com a alma, o coração, com sentimento. Ali é a parte de luz da doutrina espírita. Ele precisou ter todo esse preparo para escrever e selecionar passagens da vida do Cristo, e vários espíritos precisavam dessa boa energia para dar essas informações. A grande maioria católicos, santos católicos, Santo Agostinho escrevendo lá, Santo Agostinho escrevendo lá, Emmanuel escrevendo lá, Lázaro que ressuscitou escrevendo lá, bispos e os evangelistas escrevendo lá. É tão interessante porque isso é muito importante. Porque a gente, dependendo da vibração que a gente pega esse livro, a gente lê o mesmo parágrafo e entende muita coisa. Parece um livro vivo. E é tão legal isso porque é um livro onde quase todos os espíritas têm em casa. Isso é muito bom. Porque o Evangelho a gente vê ele como um protetor, tipo um talismã. O talismã dos espíritos não pode ter, né? Talismã, crenças, ritos, né? A gente não precisa, mas se a gente quiser ir atrás de vamos dizer assim, de um talismã, de um símbolo, de um rito legal de proteção, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente está um pouco aflito, o que a gente faz? Correto, vai atrás e abre o Evangelho aleatoriamente e procure as vibrações de luz, de tratamento que sai dali. Há várias maneiras da gente se relacionar com esse livro, com essas mensagens espirituais de luz. Existe uma maneira boa, de maneira intelectual, é lendo ele. E tem tanto estudo sistematizado. O René mesmo faz um estudo sistematizado da sequência do Evangelho. Uma equipe. Isso está na internet, gente. Se vocês quiserem aprofundar, vão lá. Aí a escola também de um... Eu estou falando muito nele porque eu gosto muito dele. Ele é um professor para mim. E o Haroldo veio de uma escola lá de Belo Horizonte, da União Espírita Mineiro, lá do Humildinho, dissecando, igual os metodistas protestantes estudam. O metodista vem do estudo metódico da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Humildinho, estudo metódico, destrinchado do Evangelho, segundo o Espiritismo e outras passagens. Vai atrás, que também está na internet. Isso é muito legal, do estudo sequencial do Evangelho. Mas há o estudo do culto do Evangelho no lar. Faça isso, ainda mais agora, nesse momento, para abrir portas de luzes na sua casa e proteger. Por que a proteção dos lares? Porque vamos imaginar um mundo espiritual fechando, e hoje, isso é um decreto municipal, né? Que aí fechou o fim de semana de novo, fechou festas, bares, boates, porque o pessoal gosta, a gente precisa dessa energia, fechou tudo de novo. É lógico que a gente vai voltar. Mas fechando zonas de diversão, zonas energéticas pesadas, nada contra também, mas no plano espiritual tem áreas que são muito bem controladas. Nosso lar, o André Luiz, que é um outro espírito, médico na Terra, desencarna de câncer de intestino, porque desviou um pouco nas alimentações, nas relações que ele teve de forças sexuais, das relações mentais, mas isso é uma outra história. Lá descrevem áreas na Terra, certo, que estão muito conectadas com áreas umbralinas, que tem drenagem de substâncias que saem da gente, através de sexos desvirtuados, de muita festa, de vícios de um modo geral, em que se fecha isso por conta de certos isolamentos sociais,
muitos desses espíritos vão correr e precisam dessa energia. Eles vão tentar tirar e sugar isso da onde? Dos lares. Vai sair correndo. E como que entra nos lares? Sutilmente, induzindo mentalmente a gente entrar por portais da internet. Então faça orações antes de brincar no seu celular. Faça oração, pede uma vibração positiva, porque dependendo 3 cliques que você der no seu celular ou na internet, em 3 cliques, vocês estão em frequências de ódio, ira, disputas ideológicas, numa tribo forte. A gente está voltando 300, 400, 2000 anos atrás, em disputas medievais. Ver coisas terríveis de sexo, de destruição, de guerra, de fomentos, e a gente fica tenso, com medo e doando energias e abrindo portas para esses espíritos, que eu não digo que são malvados, não, só estão numa outra esfera de certas ignorâncias por falta de conhecimento da luz, então estão em sombras, precisando de um pouco dessas energias. Então faça oração, entre na internet e em 3 cliques vocês podem cair em estudos sistematizados do Evangelho, em palestras de cientistas, não espíritas. Dica, entre no YouTube e digite lá Caminhos do Bem Viver e cruze com Marcelo Gleiser. Caminhos do Bem Viver, ele faz uma sequência de 10 vídeos de uma maneira belíssima, resgatando a ética da nossa relação com todas as esferas, com todas as vidas do planeta, não só com os seres humanos, com toda a vida, reverência à vida. Ele fala isso muito nos textos dele, um cientista brasileiro, um ateísta, gnóstico, vamos dizer assim, não, um gnóstico teísta, que ele vai atrás da ciência descobrir Deus, que está muito conectado com vários outros grandes líderes espíritos que passaram por esse planeta. Um outro espírito muito inteligente, que também está lá, se quiserem ver o filme dele, digitem lá também. Isso a gente estava conversando no domingo com um grupo da Fraternidade Sem Fronteiras, então digitem lá, O Profeta das Selvas, um vídeo, ou o filme da história de vida, da biografia de Albert Schweitzer. Não vou falar muito da história dele, essa só para vocês irem ver o que ele faz, da revolução que ele faz, da missão, do propósito que ele encontra. Então tem várias biografias e tem muito centro espírita do Brasil que chama Centro Espírita Albert Schweitzer. Tem um hospital municipal no Rio de Janeiro que às vezes fecha as portas e abre porque é aquela coisa, né, do fomento público, a verba pública, mas está lá e ele tem um nome, Hospital Albert Schweitzer. Veja a vida desse grande líder da humanidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, é todo esse histórico muito legal. E ele começa na capa dele. Na capa, tem várias outras capas, né? Mas a capa está aqui, ó. Olha que coisa. A gente para na capa e fala, nossa, olha só. A explicação das máximas morais do Cristo. Máxima moral do Cristo. Aí você fala, que é isso? Que beleza. Esse é o norte. Sua concordância com o Espiritismo. Então ele pega Cristo e tenta concordar com o Espiritismo. Cristo, acima de tudo. Cristo, no coordenador do nosso planeta. Então, está com dúvida nas novas lições espíritas que vem de agora e vamos atrás do excesso de informação, atrás de extraterrestres conversando, de outros espíritos conversando, de novas revoluções acontecendo, ótimo. Soou um pouco diferente dentro da própria doutrina espírita, muito guru conversando. Vai na base. Está com dúvida? Então pegue a base, Emmanuel. Pega médiums que doam a vida por conta do movimento espírita. Chico Xavier com Emmanuel, André Luiz, Divaldo, Joana de Ângeles, e vai muito, né? Outras. Está com dúvida neles, também sou dúvida, vai em Kardec, na base. E o Kardec também faz esse movimento. Está com dúvida em Kardec? Pare em Jesus. Aposte as suas fichas na inteligência e qualquer dúvida de qualquer um que falou, até do que eu falei aqui. Questione. Kardec, no movimento de questionar a mesa, abriu essa codificação. Questione tudo o que é passado, se aquilo não soou e não ressonou bem no seu espírito. Porque todas as leis, todos os profetas estão no movimento do amar,
a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E isso a gente resgata dentro da nossa consciência, porque na consciência está a lei natural. A lei natural é a lei de Deus. O divino habita em cada um de nós. É um momento da gente diminuir um pouco a busca de mestres, porque há um mestre no nosso interior. Se eu estou com dificuldade, pegue o guia e o modelo, que estão 625, a resposta mais curta do livro dos Espíritos. Pegue todas as explicações do Mestre Jesus. Então ele pega e tenta concordar as máximas de Cristo com o Espiritismo e, a terceira parte da frase, a sua aplicação nas diversas circunstâncias da vida. Está na hora da gente começar a aplicar, não é? Aí, capítulo 1, esse é o capítulo que a gente vai falar. 35 minutos já, né? Então vamos correr. Desculpa aí a prolixidade, né? Agora a gente vai entrar no tema. O tema é do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vem descrevendo de uma maneira muito legal. Eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei. Jesus falando. Na realidade, ele fez o poder de síntese científica aí, sabe aqueles abstracts, né? Que a gente vai lá nas páginas indexadas, no Medline, que é um grande banco de dados hoje mundial, mas tem vários outros bancos de dados, mas a gente vai atrás para pegar informações científicas. E aí lá tem o resumo dos trabalhos, que são os abstracts, né, que se chama resumo. E aí Jesus fala, eu não vim destruir a lei, eu só vim resumir ela e fazer um abstract divino. Pegue todos os 10 mandamentos de Moisés, junta tudo, aglutina em 2. Você vai ver que está tudo lá. Então eu não vim destruir, questionar Moisés. Eu vim só resumir para vocês tentarem fazer o máximo em 2. Né? Pega 10 e resume em 2. Já falei aqui. Ame a Deus de toda a sua alma, do seu coração, de toda a sua vida. Entregue a sua vida ao amor a Deus. E ao próximo como a si mesmo, porque a gente tem que entender da força de amar a nós próprios. Se a gente não ama a nós, se a gente não tem um alto amor forte, um alto amor de confiança no que a gente pode fazer dentro da nossa caminhada, como que a gente vai começar a trilhar e fazer uma caminhada que é tudo muito sutil e igual, de amar o próximo, se a gente não consegue amar a si mesmo. É muito interessante esse processo, né? Então ele vem, e aí no item, então ele vem, é muito legal, sempre releia esse primeiro capítulo. Esse primeiro capítulo é muito interessante. Aí eu vou na parte do item que ele descreve a aliança da ciência e da religião. Aliança da ciência e da religião. Começa assim: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Alavancas, alavancar, caminhar para frente. Então a ciência e a religião são alavancas da inteligência. Então peraí, religião é inteligência. Então religião é um aspecto mais material, é dentro de um aspecto humano de juntar com a ciência? Sim. Pior não, né? Melhor. Olha só o nosso atavismo das brigas, né? Ciência e religião, uma complementa a outra. Mas como assim? É pegar o aspecto científico, criterioso, raciocinar dentro da religião. Raciocine a sua fé. Fé inabalável, raciocinada, que questione, ela caminha ela não precisa ter medo. A fé inabalável, ela vai para caminhar em todos os aspectos da humanidade, né? Parece mais ou menos assim uma história de que não foi nem Kardec. Interessante, né? Kardec só consolidou esse ato, mas um dos grandes mestres da teologia, que é o estudo das religiões, vamos dizer assim, um filósofo medieval, que um dos primeiros a racionalizar a fé, sutilmente foi lá, pegou Platão, filósofo, enxertou dentro da teologia católica que estava nascendo naquele momento, o império estava caindo, então todo o ensinamento caiu um pouco na mão dele, ele olhou e falou assim, como que eu vou fazer, iniciando a escolástica, racionalizando e filosofando dentro da teologia católica, e os papas, também eram primórdios dos papas, né, os grandes líderes, olhou para ele e não foi atrás dele para cortar a cabecinha dele, nem queimar ele. Esse é Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos primeiros a raciocinar dentro da fé.
Tá certo que antes caminhou no hedonismo, né, o maquineísmo, ele sentiu as coisas do prazer da terra e sempre insaciável. Porque ele olhava e falava assim, meu Deus, como que eu vou preencher algo finito, certo? Com coisas, desculpa, como que eu vou preencher algo infinito que é a energia do espírito, é o espírito com algo finito? Porque a carne é carne, o espírito é espírito. Eu estou meio que só entruncando, juntando dois caminhos, eu estou querendo me saciar, a minha alma, o espírito que habita em mim, que é infinito com coisas da terra, eu nunca vou me saciar. Então ele entendeu e diferenciou a caminhada. E coisas finitas é para a carne que é finito e fica na terra. Coisas infinitas são coisas da alma, do espírito, é a espiritualidade. Então ele começou a racionalizar em cima disso e na sequência São Tomás de Aquino pegou Aristóteles e também enxertou de maneira sutil, hein? Filosofando dentro da teologia. E vem toda nessa caminhada, passando alguns milênios, nem milênios, né? Passando séculos para 1500, porque era de 300 e alguma coisa, 1500 anos depois para dar 1800, está aqui descrever nessa parte das alavancas e a ciência sempre caminhando e só descortinar. O elemento ciência hoje para a gente é descortinar algo que já sempre esteve. É treinar e trabalhar o oculto, o misterioso dentro da natureza. Então, sempre foi uma mistura, né, do cientista ter poder e o religioso olhar e falar assim, não, mas eu preciso ter mais poder. Então, o que você está falando, eu não admito porque eu acho que não é assim. Então, retrate-se e fale, Galileu. A Terra não gira em torno do seu próprio eixo e não gira em torno do Sol. Fale agora, eu sei que você é muito religioso, mas você tem que falar que isso não existe, porque para a gente, nesse momento, se falar isso, a gente começa a perder o que a gente acredita e perde poder, perde seguidores. E os cientistas vão começar a ter mais influência em cima das massas? Não vai poder. Então você percebeu que sempre foi uma briga de poderes, né? Uma revela as leis do mundo material e a outra revela as leis do mundo moral. Se o cientista que está lá para revelar as leis do mundo material, se ele conectasse, diminuísse um pouco o ego dele de brigar em quem tem mais títulos, quem tem mais likes hoje na internet, quem vende mais livro, quem tem uma teoria que foi revolucionária, quem está numa faculdade que ganhou mais prêmio Nobel, e quem tem mais poder dentro da própria ciência. Vê que a gente briga entre os próprios cientistas. A briga não é mais da ciência com a religião, é entre cientistas. E os religiosos brigam entre si, brigam entre religiões, bobagem, né? Vão deletar toda a briga entre religiosos, para parar de brigar entre os cientistas, para depois ter uma grande comunhão entre cientistas e religiosos. Se o cientista deixasse um pouco essa vaidade, um pouco se fosse mais humildes de maneira intelectuais, entrasse no seu laboratório. Destrincha essa palavra e fala labor, de trabalho com oratório. Entre nos seus laboratórios e faça orações. Conecte com o sagrado antes de ir atrás de boas intuições e antes de ir atrás da sua pergunta, do seu questionamento. Com certeza muitos cientistas iam ter várias, vamos dizer assim, sutis e belíssimas revelações e construções do seu pensamento, do seu raciocínio dentro da sua linha de pesquisa, ajudas superiores e espirituais para descortinar certos elementos científicos. Mas quando a gente trava no elemento humano, material, a gente fica um pouco obnubilado. Esse termo é tão interessante, né? A gente fica com a nossa consciência com um pouco com as névoas, com nebulosas terrenas, porque a gente está focando em brigar entre companheiros cientistas. Esvazie-se de você, cientista. Fale um pouco de Cristo. Não precisa ter o medo de ser taxado de religioso, esotérico e cair toda o prestígio intelectual, o seu prestígio científico. Porque eu acredito que uma grande missão da ciência
E hoje a gente a gente está adentrando para uma era espiritual, mas é uma era espiritual tecnológica. É uma era do espírito, mas com a ciência ajudando a descortinar, inclusive o mundo espiritual. Que legal seria alguns físicos trabalhando dentro do mundo invisível, que são um mundo de ondas, e em vibrações eletromagnéticas bem sutis. Alguns físicos espíritas parece que descrevem chegar em 10 a menos 33 Tesla. Tesla é uma unidade magnética, em homenagem a Nikola Tesla, um cientista em que Einstein, na época, que ele já estava mais filosófico e mais famoso, porque ele tinha ganhado o prêmio Nobel, que não foi, ele não ganhou o prêmio Nobel pela descoberta, né, da teoria da relatividade, daquela fórmula mágica, né, da energia relacionando com a matéria no espaço-tempo. Tudo é uma questão de tempo, hein? Da velocidade da luz ao quadrado, a energia é igual à matéria, mas enfim. O Einstein tinha ganhado o prêmio Nobel de Física do efeito fotoelétrico da luz, né? A luz. O fóton mexendo em elétrons, também outra história. Entrevistou ele e falou, Einstein, ele saía em revistas, já estava famoso, dando autógrafo. Einstein, você como o homem mais inteligente do planeta hoje, o que você tem para falar dessa sua teoria? Ele falou assim, eu, o homem mais inteligente? Não, vocês estão enganados. Eu queria que vocês fizessem essa pergunta para Nikola Tesla, porque eu considero ele o homem mais inteligente do planeta. Mas são só bastidores do mundo científico. 10 a menos 33 Tesla, se a gente chegar nesse nível sutil de magnetismo, quem me garante? Agora eu estou no mundo de especulação, viu, gente? Então, questione isso que eu estou falando também, mas eu gosto, às vezes, de elaborar e caminhar. A ciência sempre vai caminhar. O aspecto científico do Espiritismo também, Kardec falou, primeiro capítulo da Gênese, viu, gente? Leia esse primeiro capítulo, porque ele é bem claro ali, na Gênese. O último livro, né? Ele é bem claro. A ciência espírita não fecha aqui. Porque é necessário questionar, porque a ciência ela trabalha e ela evolui através de questionamentos. A ciência espírita evolui sempre. A moral espírita, vamos perguntar para Jesus. A moral espírita deixa ela trabalhando para fortalecer o nosso cérebro para evoluir dentro da ciência espírita. O amor de Cristo, ele comanda de maneira sutil a inteligência de Cristo. O amor de Deus, ele acalma a inteligência suprema do próprio Deus. É a moral que equilibra o nosso conhecimento científico. Então, 10 a menos 33, se a gente chegar lá, sabe o que pode acontecer, pessoal? A gente pode estar conversando aqui em lives, no YouTube, com o Zoom, com o StreamYard, com vários outros aplicativos, e a gente capta essa frequência e vamos puxar o meu papai que desencarnou, meu filho que desencarnou, que só está em outra frequência. De repente a gente conecta através do elemento científico acalmando os corações. E a gente pode fazer uma conferência pela internet conversando com espíritos que estão não desencarnados, em outra dimensão. Já pensou? Que legal que iria ser a gente comunicando em várias esferas? Será que isso é possível? No livro Nosso Lar, na época das brigas da Segunda Guerra, tem isso quase mais de 70 anos atrás, hein, gente? O André Luiz passa pela mediunidade do Chico Xavier. Pessoas se encontram com um dispositivo de tela de cristal líquido nas mãos, pequenas, será que era o celular? Smartphones? 70 anos atrás? Comunicando numa tela maior de tela de cristal líquido, com várias pequenas inteligências dando mensagens e outras vinham de outras dimensões, além do nosso lar. Então já acontece isso em esferas mais evoluídas nos planos espirituais. Por que não transformar, apaziguar o elemento científico e ir atrás da esfera moral e adentrarmos em mundos espirituais através da ciência, através de instrumentos, potencializar a transcomunicação instrumental, potencializar essa comunicação, porque aí também vai parar de ter misticismos e a gente correr atrás só de centros espíritas para falar com os espíritos. Pessoal, está encerrando o nosso tempo. Queria agradecer bastante a companhia de vocês aqui, a oportunidade e trabalhar o cérebro, pessoal. Questionem,
questione tudo, mas questione com amor. Pegue o que você tem do intelecto e misture no coração. Faça essa mistura boa, porque aí a gente consegue alcançar novos conhecimentos, porque haverá um tempo em que tudo deverá ser revelado. Está no Evangelho de Mateus. Jesus falou, tudo vai ser revelado. Pegue a ciência com amor para revelar. E todas as informações serão passadas pelos telhados. Parece que é profético, né? Mas está na Bíblia. Nos telhados, nas antenas digitais, nas ondas eletromagnéticas dos satélites e telhados das casas, telhados das nossas glândulas pineais, comunicando através da internet coisas espirituais. Um grande abraço a todos, muita paz, excelente semana, abençoada de resto de semana de trabalho para todos e vamos firmes, passando essas mensagens de calma. Não entre em briga, acalme com orações e meditações diárias e tente passar calma para os outros. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe sempre.